Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma história pesada, uma das mais estranhas que já apareceram aqui no canal. O nome desse relato é O Quarto de Baixo, e ele foi contado pelo próprio protagonista Rafael, que viveu cada segundo desse pesadelo. Então, apaga a luz, se ajeita aí onde você está, porque agora vocês vão ouvir o que realmente aconteceu. Meu nome é Rafael. Tenho 29 anos, e o que vou contar aconteceu comigo em 2021, quando morei na casa da minha avó por alguns meses, depois que ela faleceu. Muita gente diz que eu inventei tudo por estar abalado na época, mas quem me conhece sabe que eu nunca fui de acreditar em sobrenatural, até viver aquilo. A casa dela tinha 2 andares, o principal, onde ela ficava, e um andar de baixo meio improvisado, que sempre chamávamos de O Quarto de Baixo. Ela dizia que era só um depósito, mas quando eu era criança, ela nunca deixava ninguém descer lá sozinho. É úmido, ela dizia, cheira mal, pode ter bicho. Mas eu cresci com a sensação de que não era só isso. Quando ela faleceu, ninguém da família quis ficar na casa. O clima era pesado e trazia dor. Eu, precisando economizar, pedi para morar lá por um tempo até me estabilizar. Minha tia deixou a chave comigo e pediu apenas para não mexer nas coisas do depósito. Eu achei estranho, porque nunca se importaram muito com aquela parte da casa. Mas tudo bem. Na primeira semana, já notei que algo estava diferente ali. Todas as noites, sempre às 2h57, eu ouvia um barulho metálico vindo debaixo do chão. Um som seco, como se alguém arrastasse correntes ou batesse uma barra de ferro na parede. O quarto de baixo ficava exatamente sob meu quarto. Eu tentava ignorar, dizendo para mim mesmo que era o cano antigo ou o vento entrando pelas frestas. Mas o barulho tinha ritmo. Tranque, tranque, tranque. Sempre 3 vezes. Sempre às 2h57. Nunca 1 minuto antes ou depois. Comecei a colocar fone de ouvido para dormir, mas mesmo com música, eu sentia o chão vibrar levemente, como se algo estivesse tentando subir. No final da segunda semana, achei um caderno antigo da minha avó dentro do guarda-roupa. A capa estava mofada. A última página parecia ter sido escrita pouco antes dela morrer. Lá estava escrito: "A coisa de baixo está ficando mais forte. Não posso abrir a porta, não posso ouvir a voz. Se alguém vier morar aqui, que Deus ajude. Ela não gosta de companhia." Eu senti um gelo subir pelas costas. Pensei que fosse delírio de idosa, mas no fundo eu sabia que aquele medo era verdadeiro. Eu conhecia o olhar dela quando falava do quarto de baixo. Era pavor. Na terceira noite, acordei com algo ainda pior. Alguém estava batendo na minha porta. Tranque, tranque, tranque. Eu olhei para o celular. 2h57. "Quem tá aí?" perguntei. Silêncio. A sombra por baixo da porta mostrava claramente 2 pernas paradas, mas ninguém respondeu. Eu não tive coragem de abrir. Depois de alguns segundos, ouvi passos descendo pela casa. Passos arrastados, lentos, como se a pessoa tivesse dificuldade de mover as pernas. Eu estava sozinho na casa. No dia seguinte, percebi que a porta do quarto de baixo estava entreaberta. Tenho certeza absoluta de que eu a deixei fechada. Depois disso, comecei a dormir no sofá. Ou melhor, tentava. Numa madrugada, cochilei e acordei com a televisão ligada, mesmo sem energia. A tela estava preta, mas vinha um chiado. E por cima dele, uma voz feminina, rouca, dizendo: "Rafael, você está aí?" A voz parecia com a da minha avó, mas não era ela. Nunca seria ela. Era mais grossa, como se viesse de dentro de um poço, ecoando, distorcida. Eu desliguei a TV da tomada. Ainda assim, por alguns segundos, a voz continuou falando meu nome. Depois disso, a casa ficou com um cheiro horrível, principalmente perto da porta do quarto de baixo. Não era mofo, era algo podre, como carne fermentada, como água parada por anos. E eu comecei a ouvir um sussurro atrás da porta, mesmo durante o dia.
Era fraco, mas repetitivo. Às vezes parecia minha avó, às vezes uma mulher que eu não conhecia. Abri. E o pior, eu quase obedeci. Tinha horas em que eu sentia uma presença do meu lado, falando bem baixinho. Deixa eu subir. No final de outubro, a situação chegou ao limite. Eu acordei às 2h57 com o chão tremendo tão forte que o copo na minha mesa caiu no chão. O barulho metálico estava ensurdecedor, como se algo estivesse batendo contra a porta do quarto de baixo com toda a força. Tranque, tranque, tranque! Eu desci as escadas tremendo sem saber por quê. Talvez eu quisesse acabar com aquilo. Talvez eu estivesse sob influência daquela coisa. Quando cheguei na porta do quarto de baixo, senti um arrepio tão forte que quase perdi o ar. A porta vibrava, como se alguém empurrasse do outro lado. E então, parou. Um silêncio absoluto tomou a casa. Eu senti algo atrás de mim e ouvi a voz. Você demorou para vir. Me virei devagar. No topo da escada estava algo parecido com minha avó, mas deformada, pálida, com o pescoço torto, como se tivesse quebrado na queda que a matou. Os olhos fundos, negros, vazios. E ela desceu um degrau, depois outro, arrastando a perna. Eu corri. Saí pela porta da frente sem nem olhar para trás. Passei a noite na rua, tremendo. Quando voltei no dia seguinte com minha tia, a porta do quarto de baixo estava aberta. E tudo lá dentro parecia ter sido revirado por algo grande, algo que se arrastou pelas paredes, deixando marcas profundas. Minha tia só olhou e disse: eu avisei para você não ficar aqui sozinho. Saí da casa no mesmo dia. Ela ficou fechada desde então. Mas às vezes, quando passo pela rua, eu sinto o mesmo cheiro podre vindo do porão. E eu juro que já ouvi, na calada da noite, alguém sussurrando meu nome. Rafael, volta para casa. E foi isso. Depois daquela noite, o Rafael nunca mais entrou no quarto de baixo. E até hoje, ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu lá. Só que ele não é mais o mesmo desde então. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo o que vocês acham que tinha naquele quarto. Era algo da casa, algo que seguiu o Rafael ou algo que ainda está esperando alguém abrir aquela porta? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos relatos obscuros. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Durmam bem, se conseguirem.